Olá, aventureiros! Sejam bem-vindos ao Brucutu Nerd. Se vocês gostam de Warhammer, se inscrevam, curtam e compartilhem. Vamos espalhar a palavra do Imperador. As Ligas Votann é uma confederação de espécies humanoides de clones que se autodenominam Kin. Também são chamados pejorativamente de squats, por serem pessoas de baixa estatura. Os Kin são uma espécie avançadíssima, que possuem tecnologias altamente desenvolvidas e vivem em ambientes extremos, cheios de recursos que podem ser extraídos em mundos próximos do centro da galáxia. Os Kin dividem suas vidas com construtos robóticos conscientes que eles chamam de Iron Kin. Esses Iron Kin, na verdade, são os homens de ferro da era da tecnologia, em pleno funcionamento e em um estado perfeito. Os Iron Kins são tratados socialmente em pé de igualdade como qualquer outro Kin, e são iguais em direitos e deveres. Fazem parte da sociedade e têm suas funções desempenhadas para um bom andamento da sociedade Kin. Embora tenham diferenças com o humano padrão, principalmente na estatura, um exame mais acurado da história dos Kins mostra que os Kins vieram da Terra durante a era da expansão humana. Há algumas controvérsias se eles são colonizadores que se alteraram geneticamente para sobreviver aos rigores do centro da galáxia, ou se já saíram da Terra como clones aperfeiçoados para essa função. Durante milênios, se aprofundaram para o centro da galáxia à procura de recursos e explorando os planetas em seu caminho. Cabe aqui dizer que a navegação e sobrevivência no centro da galáxia é um feito dificílimo de se conseguir. Tempestades solares, influência do Warp, bem como eventos com colisões de estrelas e buracos negros gigantescos são eventos comuns. Cinturões de asteroides e gigantescos poços gravitacionais bloqueiam o avanço de qualquer nave que tenta se aproximar. Entrar ou sair do centro da galáxia é um convite à morte. Cada grupo participante das Ligas Votann, sim, ligas no plural, é similar a uma cidade-estado ou clãs. São conhecidos por Kindrels e são liderados por uma inteligência artificial chamada de Votann, ou Ancestral Core. Cabe aqui elucidar que Votann, ou Core Ancestral, é nada menos que um STC plenamente funcional. Para quem não sabe o que é um STC, deixarei um card para um vídeo sobre isso. Cada Votann é reverenciado pelos Kins quase que de forma religiosa, e quando eles morrem, suas memórias e seus dados cerebrais são armazenados no Votann pertencente ao seu clã. A essa prática eles chamam de retornar para seus ancestrais. Os Kins são resilientes em corpo, mente e espírito, e são altamente conservadores. Os Kins são clones produzidos pelo Votann de seu clã, em máquinas chamadas de Crucibles. O pouco da história dos Kins que se tem como fato é conhecido entre eles como primeiras verdades. É uma primeira verdade que os Kins partiram de um mundo ancestral. Esse mundo é a Terra da Era da Tecnologia, e passaram milhares de anos viajando para o centro da Via Láctea em frotas de naves de viagens sob luz. Essas naves ancestrais ficaram conhecidas como as embarcações da Longa Marcha. É uma primeira verdade que os Kins são um povo clonado desde o início, desde a sua partida da Terra, e que os Iron Kins estavam com eles desde a sua partida da Terra. Também é uma primeira verdade que os Kins partiram em expedição para serem mineradores e exploradores das riquezas contidas nas estrelas. Ao ver a história dos Kins, é possível supor que a raça humana criou clones aperfeiçoados e adaptados para a vastidão do espaço. Seu propósito seria o de extrair recursos valiosos para a expansão da humanidade entre as estrelas nos estágios iniciais da Era da Tecnologia, por volta do 25º milênio. Ninguém sabe ao certo por que os Kins não retornaram aos grandes centros populacionais criados na Era da Tecnologia e continuaram avançando para o centro da galáxia.
Ao longo dos séculos, os Kins sofreram mudanças físicas e espirituais pelos Votans que regem seus clãs. Essas mutações estáveis ficaram conhecidas como clones Kin. São expressões fenóticas que foram incluídas no pool genético dos Kins e fizeram com que os Kins tivessem uma estrutura molecular mais densa, estrutura óssea mais dura, uma maior contagem de células brancas e vermelhas e fisiologias mais resistentes à radiação e maior resiliência física se comparado aos humanos padrão. Essas mudanças feitas pelo Votan podem ter sido feitas por perceber uma possível ameaça ou por ajustes para suportar um ambiente mais agressivo no interior da galáxia. Também é sabido que a alma dos Kins deixa uma assinatura muito menor no Warp do que a de um ser humano padrão. Os Kins não apresentam as mutações Psykers como os humanos. Apenas clones Kin específicos gerados pelo Votan possuem a habilidade de controlar as forças do Immaterium com mecanismos como o Berrietech. O Berrietech são tecnologias que os Votan criaram para domínio das forças do Immaterium e podem gerar uma diversidade de poderes Psykers. Eles não são Psykers propriamente ditos. Sua genética especial concede uma interface com os dispositivos que controlam essas forças. É raríssimo os casos de mutações, possessão demoníaca ou tentação das forças do caos entre os Kins. Habilidades psíquicas de qualquer natureza também encontram grande resistência entre os Kins. Esse endurecimento na alma dos Kins parece ter sido feito propositalmente pelos Votans e fizeram com que ficassem mais obstinados e conservadores. Alguns clone-Kins demonstram habilidades físicas superiores, como maior resistência subdérmica, visão infravermelha, resistência extrema ao calor e à radiação e capacidade de reação aumentada. Claramente uma subespécie humana evoluída e adaptada para os rigores da exploração espacial. Os Kin podem viver dentro de suas imensas frotas de naves ou em mundos. Eles estabelecem rotas de comércio entre si e com outras raças que julgam confiáveis. Os diversos clãs de Kins variam em tamanho e em alguns podem conter milhões de Kins. Esses clãs podem se juntar e criar ligas entre si. Daí o nome de ligas Votan. Os Votan, ou cores ancestrais, são o centro da cultura Kin e seus líderes. Os Greenmere, ou ancestrais vivos, são clones Kins responsáveis por interagir com os Votan e para isso usam um dispositivo chamado de Fane. Os Kins vivem primariamente no centro da galáxia e mineram estrelas e planetas com tecnologias desconhecidas para a maioria das espécies. Suas máquinas titânicas podem cortar e armazenar um planeta inteiro de uma só vez. Poucos são os Kins que se aventuram fora do centro da galáxia. Mas existem algumas frotas Kin, como os Prospectors, que viajam para fora do centro da galáxia para lutar em guerras de outras espécies, como mercenários, ou para estabelecer rotas de comércio. Ao retornar com a experiência e o conhecimento adquirido, esse conhecimento é inserido no Votan para uso de todo o seu clã. Esses encontros com raças alienígenas são breves e isolados. A maioria das raças não se aventura tão ao centro da galáxia e não tem conhecimento da Liga Votan como uma grande coalizão. Entre essas raças, os orcs foram a que mais deram dores de cabeça e os diversos encontros com eles geraram inúmeras guerras. Alguns encontros se provaram desastrosos também com os Necrons. Devido à natureza explorativa dos Kins, em alguns mundos que eles mineraram e encontraram as tumbas dos Necrons, o que acabou em um inevitável conflito. Os Tiranídeos também são bem conhecidos dos Kins, e ele se refere aos Tiranídeos com respeito pelo nome de Bane, que significa desgraça ou perdição. Mas isso não os impede de atacar os Tiranídeos, minerar suas naves e coletar seus preciosos materiais conhecidos como biomatéria. Com a humanidade, os Kins têm dançado uma dança de aliados e inimigos.
dependendo das circunstâncias. O extremo preconceito dos humanos tem sido um fator complicador em suas relações com os Qin. Com os Taos, eles mantêm relações diplomáticas e comerciais, e os Taos já adquiriram algumas tecnologias dos Qin. Igualmente com os Aeldarin mantêm relações amistosas e uma rota de comércio aberta. A intolerância e o fanatismo religioso da humanidade faz com que as ligas Votan mantenham de distância dos humanos. Os Qin poderiam ser um poderoso aliado e trazer um grande upgrade de tecnologia para o Império, facilitando a vida da decadente e sempre à beira da extinção humanidade. Se você gostou, considere se inscrever. Curta e compartilhe. Vamos espalhar a palavra do Imperador.